Pessoal, continuando o assunto, né? Diagramas lógicos, questão 11. Veja, ele vai trazer uma conclusão. Se uma auditoria cometeu erro e não houve prejuízo aos cofres públicos, então o erro é aceitável. E ele me dá as premissas aqui. Então o que eu faço? Qual é o objetivo? O meu objetivo é criar dentro lá dos diagramas lógicos, eu tentar fugir da conclusão utilizando as premissas. Se eu conseguir fazer isso, fugir da conclusão utilizando as premissas, o argumento vai ser inválido. Se eu não conseguir, ele vai ser válido. Então vamos lá. Então ele diz aqui, ó, algumas auditorias cometem erros. Existem erros aceitáveis e outros não aceitáveis. Então aqui eu tenho as auditorias. Aqui são as auditorias. Aqui eu vou ter os erros aceitáveis e os erros não aceitáveis. Aqui. Ok. Aqui ele diz que não é aceitável um erro que cause prejuízo aos cofres públicos. Então os que causam prejuízos aos cofres públicos, está aqui, ó, prejuízos, estão aqui como erros não aceitáveis. Então então os erros não aceitáveis não só são os que causam prejuízo aos cofres públicos, ok? Mas todos os que causam prejuízo aos cofres públicos estão aqui dentro. Se eles estão aqui dentro, eles estão contidos nos erros não aceitáveis. Perfeito. Então agora vamos olhar a conclusão. Se uma auditoria cometeu um erro e não houve prejuízo aos cofres públicos, então esse erro é um erro aceitável? Resposta não. Porque aqui, ó, eu tenho aqui erros não aceitáveis e dentro deles eu excluo quem? Os que causam prejuízo aos cofres públicos. Então, se eu tirei esses daqui, ó, ainda assim eu tenho que muitos erros não aceitáveis. Um exemplo para ficar claro: atentar contra os princípios da administração pública não causou prejuízo ao erário, mas atentou, cometeu então lá um ato de improbidade administrativa. Ok? Então a questão está errada. Questão 12. Olha só a questão 12. Se você não entender ela, você acaba errando. Aqui ele está dizendo aqui, ó, esse diagrama é uma prova de que o argumento a seguir é válido. Então aqui está o que você precisa analisar, certo? Então ele está dizendo que isto daqui é uma prova, ou seja, é uma prova, certo ou errado? Verdadeiro ou é falso? Pois a verdadeira por consequência das premissas. Vamos ver as premissas. Olha, nenhum analista administrativo é dançarino, todos os dançarinos são ágeis e nenhum analista administrativo é ágil. Veja que eu trouxe duas premissas e em nenhuma das vezes nas premissas eu consegui identificar que isso aqui, ó, que nenhum analista é ágil. Então ele colocou dessa forma aqui. Se eu olhar esse gráfico aqui, esse diagrama, eu vou dizer que ele está correto. Mas se eu fizer ele do jeito que eu preciso fazer, ó, ágeis, dançarinos, e aqui analistas administrativos. O que aconteceu? Aqui eu tenho que os analistas administrativos, que são o quê? Que são ágeis e que atendem as duas premissas. Olha só, nenhum analista administrativo é dançarino, tá vendo? Não tem aqui, ó. Todos os dançarinos são ágeis, estão aqui dentro. Agora, logo, analista administrativo nenhum é ágil. Veja que posso ter ágeis sim. Então, eu poderia ter essa configuração ou
esta configuração. Então eu não posso concluir isso daqui, ok? Porque eu teria essa situação aqui. Como que eu faria então? Eu precisaria, para chegar nesse diagrama, teria que ter uma outra premissa dizendo que, dizendo alguma coisa parecida, que não existe analista administrativo ágil, certo? Aí eu conseguiria fazer aquela de cima, mas ele não trouxe isso, então eu não posso concluir esse item 3 aí, então portanto está errado. A 13. Aqui ele vai trazer P1, P2 e P3, que está falando que os policiais são médicos, só existe policiais médicos, nenhum policial infalível, o médico não é infalível. Só que embaixo ele traz o quê? Todos os leões são pardos, existem gatos que são pardos, conclusão, existem gatos que são leões. Então aqui, ó, eu tenho aqui pardos. Então aquelas premissas não serviram para nada. E aqui dentro que todos os leões são o quê? São pardos. E eu tenho alguns gatos que são o quê? Que são pardos, ok? Então veja, vamos ver aqui. Todos os leões são pardos, estão aqui dentro, ó. Estão aqui dentro os leões, todos eles. E todos são pardos. Existem gatos que são pardos. Estão aqui. E a conclusão? Existem gatos que são leões? Não posso concluir isso. Certo? Eu não consigo concluir isso. É igual nessa situação aqui, ó. Ele teve mais ou menos essa característica. Ele trouxe na conclusão algo que eu não pude inferir na minha premissa, certo? Eu não poderia, por exemplo, vou pegar uma corzinha bem clarinha aqui para fazer a situação aqui, ó. Eu poderia ter feito isso aqui, ó. Aqui tá os gatos, por exemplo. Aí a questão estava certa, certo? Porque vai ter alguns gatos que seriam leões. Mas eu não trouxe na premissa aqui na 1 e nem na 2 essa situação. Então eu não posso inferir isso. Então por isso que a questão está errada. A questão 14 agora. A questão 14, ela traz uma situação que caberia a recurso. Que é o quê? Ele traz aqui que a proposição não que é equivalente a pelo menos um analista recebeu apenas um processo. Aqui o examinador, quando ele trouxe equivalente, ele deu uma forçada na barra. Mas vamos lá. Depois eu falo sobre isso. Lendo lá em cima, vai dizer que para análise dos processos relativos à arrecadação e aplicação de recursos de certo órgão público, foram destacados os analistas Alberto, Bruno e Carlos. Sabe-se que Alberto recebeu A processos para análise, Bruno B processos e Carlos C processos. Sendo que A vezes B vezes C é no máximo quanto? 30, é igual a 30 na realidade. 30 processos. Nessa situação, considere as proposições seguintes. Aí vai trazer várias, mas aqui embaixo ele já fala, ó, analise só a não que, ou seja, aqui que é não que vai ser a negativa de A mais B mais C igual a 10. Então A mais B mais C é diferente de 10. É dessa forma que eu analiso. Então eu vou ter que pegar esta e pegar essa aqui. Então eu colocar aqui e replicar novamente. A mais B mais C diferente de 10. E A vezes B vezes C igual a 30. Quais são as situações? Veja como ele é diferente agora. Então o somatório pode ultrapassar 10. Se ele pode ultrapassar 10, então eu posso ter 30 vezes 1 e vezes 1, que dá quanto? 30.
posso ter o que mais? 15 vezes 2 dá 30, vezes 1, 30. Posso ter mais 10 vezes 3 vezes 1, também dá 30. E eu posso ainda ter o que? 6 vezes 5 e vezes 1, que também dá 30. E aqui 5 por último, vezes o que? 3. 3 vezes 5, 15, vezes 2, 30. Então eu poderia ter essas situações aqui. Aí ele diz assim que é equivalente à proposição: pelo menos um analista recebeu apenas um processo. Pelo menos um analista. Então vamos marcar aqui. Ó, pelo menos um analista recebeu apenas um processo. E quando eu olho aqui, ó, beleza, 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 aqui já teria problema, porque eu não tenho o pelo menos um analista recebeu, pelo menos um recebeu, aí tá certo, né? Certo? Porque pelo menos um analista recebeu apenas um processo, significa que pelo menos significa que eu posso ter mais do que um. Então se eu pensar dessa forma, aí não teria problema essa questão, ok? Então questão correta. Última questão da bateria. Ele vai dizer o que aqui? Considerando as premissas que nenhum universitário é analista judiciário. Todo analista judiciário faz curso de informática. Então veja, quando eu coloco todo, significa que ele está dentro, está contido. Então, analista judiciário, ele está contido aonde? No que fazem curso de informática. Então aqui, ó, curso de informática. Nenhum universitário é analista judiciário. Eu posso ter o que? Universitários aqui, ó. Universitários. Posso ter aqui? Posso. Ó, analista judiciário não são universitários. Beleza. E como conclusão, agora vamos ver se ele atende esse diagrama abaixo aí. Nenhum universitário faz curso de informática. Ó, curso de informática tem aqui, ó. Posso ter sim universitários fazendo curso de informática. Então, a questão está incorreta. Errada, portanto. E assim terminamos a nossa bateria. Um abraço e até a próxima.